haverá provisão, cuidado, irá sustentar tudo em todos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Te entregamos nosso viver. Pode sair do teu lugar e traz a tua oferta com alegria. E Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, muito boa noite, minha gente. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus, mais uma semana começando. E graças a Deus que hoje não está frio, né? Aquele frio assustador, maravilha. Minha gente, olha só, somos uma igreja que temos uma visão muito clara e que expressa também de forma muito clara o nosso chamado, o chamado que Deus nos deu, né? Sonhamos em conectar pessoas, sonhamos em restaurar famílias, de maneira a vermos gerações transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E essas pessoas, né, se tornarem capazes de influenciar no tempo presente outras pessoas, a ponto de estarmos construindo um futuro segundo o coração de Deus. Essa semana agora nós terminamos a nossa capacitação dos nossos líderes, líderes adultos e líderes kids, falando sobre alcançando famílias através das crianças. E isto é, conectando os líderes adultos com os líderes kids, de maneira que o nosso trabalho kids como igreja, lá em Vale Verde nós inauguramos um novo prédio lá semana passada, e quando nós estivemos lá no salão pela primeira vez olhando, uma das primeiras perguntas que eu ouvi ali dentro foi: e o espaço das crianças? Por quê? Porque isso é algo que está muito presente na nossa forma de olhar como igreja, né? Por causa daquilo que nós sonhamos, mas ao mesmo tempo nós também caminhamos com fé em direção a esse propósito. Caminhamos com muita fé, até porque muitas vezes já foi ministrado aqui sobre a fé, onde foi declarado que tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que nós vamos desfrutar, não é fruto nem resultado da nossa capacidade, mas é fruto da nossa fé. Porque a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Aleluia! Então, e qual é o propósito que nós temos? Qual é o alvo que nós temos? Até novembro nós temos um sonho. Até novembro nós sermos uma família de no mínimo 53 líderes. 53 líderes, isto é, 32 cuidando dos adultos e no mínimo 21 focado nas crianças, que são a próxima geração. Este é o nosso sonho. Tudo que nós fazemos como igreja, as orações durante a semana, de segunda, olha só, eu tenho procurado observar, né, como é que está o movimento durante a semana, das equipes se mobilizando. Eu vou dizer, essa terceira semana, eu vi que nem todas houve movimentação
para estarem ali juntos no mesmo espírito, orando e jejuando. Então, líderes, discipuladores, supervisores, tudo é liderança. Você sabe que numa casa, olha só, geralmente quando a gente vê jovens adolescentes vivendo certas situações, vivendo certos dramas na vida, olha, presta atenção. Encontramos um adolescente vivendo um drama na vida, a primeira pergunta que vem na cabeça de qualquer pessoa madura: cadê o pai dessa criança? Cadê o responsável em proteger esse adolescente? Onde é que ele estava? Está entendendo? Por quê? Porque a liderança no lar, né? O pai junto com a mãe, tá? Então, que estabelece segurança, direção para uma casa. O que é isso? Liderança. As nossas equipes também não é diferente. Tudo é liderança. Se a liderança é passiva, é vagarosa. Tudo vai ser vagaroso e vai ser arrastado. Mas se os nossos líderes, se a nossa liderança, ela for algo de pronto, que não deixa para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje, as coisas vão acontecer, viu, queridos? As coisas vão acontecer. E como disse, algumas eu não vi todas elas, né? O pessoal ali está mobilizado. Algumas eu vi que se mobilizaram. Começavam a se mobilizar quase que 1 hora antes de chegar o novo dia, né? Por exemplo, quem era lá da quarta-feira, daqui a pouco, nas 11 horas da noite de terça-feira, já estava ali, pessoal, vamos estar ligado. Mas outras, não vi sinal nenhum. Misericórdia, temos que orar por esses líderes aí, né? Para se ligarem, porque nós temos sonhos, tá? E nós aplicamos, nós traduzimos esse sonho através da nossa missão diária. Temos uma missão clara, que é conectar, consolidar. Estamos enfatizando muito isso agora, né? A consolidação, treinar. Estamos quase terminando 2 turmas de treinamento, conexão e CTL. Sabe por quê, queridos? Por causa do nosso sonho. E qual é o sonho? De enviar, ao ponto de chegarmos a esses 53. Aleluia! Tá? Então, a missão, queridos, essa questão prática do dia a dia, é a lembrança do porquê nós estamos aqui, viu? Do porquê nós nos reunimos aqui, tá? Do porquê nos reunimos nas nossas células, do porquê nós discipulamos, do porquê nós treinamos, porque queremos formar discípulos maduros. Aleluias! Discípulos maduros. Foi o que Jesus fez. O foco de Jesus nunca foi a multidão faminta. Jesus até supria a necessidade dela, mas o foco de Jesus era os discípulos, porque com eles esta mensagem chegou até nós. Chegou até as nossas vidas e deu um norte para a nossa história, aleluia. E esses discípulos maduros que nós estamos diariamente nos movendo com uma missão muito clara, é para justamente formar esses discípulos que vão alcançar, vão cuidar de outros. Por isso eles estão sendo preparados para também serem enviados, isto é, transformar pessoas que vão transformar o mundo. Oh, que poderoso isso! Estivemos também no Vale Verde, na terça-feira, no outro dia. A pastora Liane me mandou um vídeo de uma missionária falando sobre a janela 414. Olha só, para minha surpresa, mesmo já tendo passado dos 60 anos, eu ainda não sabia disso. Eu ainda não sabia. Que janela é essa, pastor? É a janela das pessoas que hoje têm entre 4 e 14 anos. Dizendo ela, se não as evangelizarmos, as pessoas que têm entre 4 e 14 anos, daqui a 25, 30 anos, vai faltar pastores nas igrejas. Como já está faltando na Europa.
Tem igrejas na Europa, igrejas históricas, que estão virando, sabe o que, irmãos? Pubs, bares, discotecas, lugares de grandes moveres de Deus no passado. Há 2 semanas eu ouvi David Keelan, quase esteve aqui há 2 anos atrás. David Keelan é um dos dinossauros do louvor a nível de Brasil, né? Ele estava visitando o país de origem dele. Ele, o pai e a mãe. E ele mostrando o lugar. Gente, aqui nós nos reuníamos. Vinha gente de todas as partes aqui do nosso país. Se ficava a semana inteira aqui, ó. Grandes moveres de Deus aqui. Está tudo parado. Está tudo abandonado. Está tudo quieto. Esse é o sinal que a Europa, ela está dando para nós, viu, queridos? Mas glórias a Deus, que o Senhor está abrindo os nossos olhos. E Ele tem nos dado uma oportunidade como igreja, meus irmãos, a termos olhos para esta janela. As nossas crianças, elas precisam ser evangelizadas. E ainda mais agora, depois da capacitação, alcançando famílias, através das crianças, isto ficou mais forte dentro de nós, porque Jesus mesmo disse: quem vê o Filho, vê o Pai. E a nossa declaração era: quem tem o Filho? Quem é o Filho? As crianças nas nossas células. A criança do nosso colégio em Santa Cruz. Meu Deus, lá eu ouvi um testemunho também nessa terça. Na quinta-feira nós estávamos lá. Ouvi um testemunho das nossas crianças. Uma menininha. Está lá na escola. Aleluia. Está lá na escola, queridos, ouvindo de Bíblia, ouvindo falar de Jesus. Está entendendo? Sabe o que aconteceu, querido? Literalmente o que é falado no treinamento, pastor Roselei. A criança chega em casa contando: mãe, Jesus, mãe, orar, mãe. O que aconteceu? Chegou na escola: Mari, eu tive que comprar uma Bíblia. Olha aqui, se essa Bíblia aqui é a boa, mas eu tive que comprar, porque ela não para de falar desse livro lá em casa. Meu Deus, é uma casa que, quem sabe, nenhum líder de célula foi visitar. Mas o Espírito Santo, através da criança, meu irmão, já está se movendo dentro daquela casa. Aleluia! Meu Deus, em nome de Jesus. Ainda vão estar nas nossas células lá em Santa Cruz, em nome de Jesus. Por isso, gente, ore pelo colégio. Porque tudo aquilo que envolve crianças, trazer a palavra de Deus para a criança, caracas, o inferno, ele tem um pelotão especial, gente, para trabalhar, para resistir e para segurar. Gente, é por isso que nós precisamos estar em jejum e oração durante toda a semana. Está entendendo? Por isso, meus discipuladores, meus líderes, não quero ser chato, isso, mas o inferno até não é tão chato, sabe? Mas o inferno é persistente, sabe, queridos? Ele é perseverante, ele não desiste, ele vem de boa. Assim, quando ele vê que a pessoa quer incomodar, ele dá uma segurada, mas ele fica só esperando a primeira oportunidade para dar o bote. Esse é o inferno que tenta nos fazer parar. Por isso, querido, mobiliza a tua equipe, líder de célula. Quando é a tua equipe ali, o dia do teu jejum, ativa lá cada membro da tua equipe para estar jejuando, porque Jesus foi que disse, não é o pastor, não é o reverendo, foi Jesus que falou. Nadir, tem demônios que só são vencidos, só são derrotados com jejum e oração da igreja. Uau! Está entendendo, meu irmão? Então te move lá, então, em nome de Jesus. Aleluia! A semana foi top, essa semana aí, movimentada. Glória a Deus. E essa noite, queridos, quero trazer uma ênfase para a nossa semana. Muito interessante essa ênfase aqui. E
o tema dela é quando a vitória está perto. E a base da nossa reflexão da semana está em 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 ao 8. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 ao 8. Nosso obreiro Sartori, venha cá, Sartori, me ajude aqui, Sartori. Leia para nós aí esses 8 versículos. Boa noite. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando ou não? Alcançá-lo-ei ou não? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, obrigado por mais essa noite. Que o Senhor nos dá essa oportunidade de nós te honrarmos, nós te adorarmos, nós render a Ti a nossa gratidão por mais uma semana que passou. Mas, Pai, aqui também estamos já para consagrar o primeiro dia desta nova semana que está iniciando. Pai, agora que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Ele venha trazer luz aos nosso espírito e possamos ter revelação daquilo que o Senhor tem para nós durante essa semana que está iniciando hoje. Em o nome de Jesus, amém, amém. Maravilha, esse é um texto aqui muito interessante, né? História aqui intrigante até, intrigante, justamente pelo personagem. Esse personagem, que ele era uma pessoa muito distinta, tanto é que faz mais de 4.000 anos, mas ela continua tocando as nossas vidas hoje. Até hoje, esse homem chamado Davi, a vida dele acaba nos influenciando. Meus irmãos, você já percebeu que algumas das nossas maiores pressões, das nossas maiores tensões, das nossas maiores lutas que aparecem, que surgem na nossa vida, geralmente elas acabam acontecendo justamente perto de algo grande, algo, como eu poderia dizer, algo relevante, algo significativo e expressivo acontecer em nossas vidas. Por exemplo, olha um exemplo que me veio ao coração agora, é uma mãe que está para dar à luz. Olha só, é um grande momento na vida de uma mulher, o nascimento dessa criança. Só que tem um detalhe, as piores dores que ela vai sentir, meus irmãos, as mulheres, mães, que o digam, elas sabem muito bem as piores dores que elas sentem. É um pouco antes
delas viverem esse momento único na vida delas. Não é verdade? Só que, em muitos outros aspectos da nossa vida, não é diferente, meu irmão. Não é diferente. Muitas vezes, grandes dificuldades acabam vindo a nós em momentos em que está ali na iminência, de algo poderoso acontecer. Surge uma pergunta para nós. Isso acaba gerando uma pergunta. Por que, às vezes, nós mesmos como cristãos, depois de anos na vida da igreja, crendo, servindo, firme, mas parece que em certos momentos da caminhada, parece que as coisas começam a ficar meio que pesadas, parece ficar meio fatigante. Parece que antigamente era mais fácil servir a Deus, parece que está mais trabalhoso agora, está mais difícil. Por quê? Que certas batalhas, elas acabam se intensificando na nossa vida, exatamente quando a gente está começando a pensar, a gente está começando a acreditar, caramba, agora vai. Meu Deus, agora Jesus, chegou a minha vez. Por quê? Por que esses momentos? Por que essas fases acontecem e elas acabam chegando até nós? Mesmo que esse momento que parece mais trabalhoso, necessariamente a minha fé esteja comprometida. Eu continuo crendo, eu continuo convicto. Mas mesmo crendo, depois de tanto tempo, parece que eu já não tenho a mesma força, parece que a gente já não tem a mesma motivação emocional, hein, queridos? Para enfrentar as batalhas do mesmo jeito que a gente tinha ali o ano passado, daqui a 2 anos. Talvez você já tenha vivido dias assim. Dias em que não é o pecado que tenta te derrubar, não. Nem a tentação. Mas parece que é um certo cansaço, uma certa fraqueza, uma certa exaustão, sabe? É um certo esgotamento que alimenta uma voz sussurrante dentro de nós, como que dizendo: está na hora de parar, acho que eu preciso parar um pouco. Não é uma rebelião aberta contra Deus, não. Estou revoltado, estou indignado, não é nada disso. É aquela vozinha interna dizendo: puxa, não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Tá difícil, cara. Faz tanto tempo que eu estou insistindo. Foi chocante para mim. Um dia eu estou na Grande Porto Alegre. Chega a me tocar muito forte isso. Eu estou na Grande Porto Alegre, numa reunião que diversos pastores do Rio Grande do Sul e um pastor de uma cidade, num certo momento ele tomou a palavra e ele fez um desabafo ali. E nesse desabafo dele, ele revela um momento íntimo, uma conversa dele com a esposa. E a esposa lhe diz: querido, até
Até quando tu vai insistir nesse negócio de igreja? Eu vim para casa chocado, impactado. Cheguei em casa, mandei acho que uns 8 áudios para ele. Pastor, nós vamos orar por ti, meu pastor. Nós vamos orar por ti, meu pastor. Oh. Pastor é gente, viu, queridos? Pastor é gente. Sabe, meu irmão, esse homem tão grande, esse homem tão diferenciado, que há mais de 4.000 anos a vida dele continua marcando gerações. Ele viveu dias assim. Ele viveu momentos assim. Homem ungido por Samuel. Hein? Desde novinho, meu irmão. Ele, todo mundo já via. Sabe, Júnior? Desde novinho, as pessoas percebiam, esse garoto tem algo diferente. Tinha uma unção na vida dele. Sabe, meu irmão? Derrubou gigantes que ninguém tinha coragem de enfrentar. Esse homem, meu irmão, ele foi reconhecido. Ele foi celebrado pelo povo. Meu irmão, esse garoto, esse camarada, ele serviu nos melhores lugares. Ele servia no palácio. Está entendendo? Olha só. A vida desse cara, a vida sonhada, desejada por tantos. Só que tem uma fase da vida dele, meu irmão. Depois de ter desfrutado de tudo isso, chegou uma nova fase. E nesta nova fase, meu irmão, sabe o que aconteceu? Ele passou anos fugindo, se escapando, se escondendo, irmão Hugo, se esquivando de Saul. Ele tinha uma promessa, meu irmão, e uma promessa de um trono. Tinha promessa que um trono esperava ele. Mas a realidade dele, meu irmão, de anos, não passava de uma caverna. Deus havia falado muito com ele. Ele ouviu. Tinha clareza sobre propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Eu me lembro quando garoto, quando eu ouvia isso, meu Deus, deixava o meu coração cheio de expectativa. Parecia que eu ia ser convocado para jogar na seleção brasileira. Quando garoto, eu ouvia alguém dizer: o Senhor tem um propósito com a tua vida. Davi ouviu isso também, ainda garoto. Ele ouviu a voz de Deus. Só que no decorrer dos dias, as circunstâncias, meu irmão, pareciam dizer algo completamente o contrário. E no meio de tanta perseguição, no meio de tanta dificuldade, meu irmão, no meio de tanto problema, sabe o que aconteceu com esse garoto? Ele começou a acreditar nas mentiras do medo e do cansaço. Ele começou a acreditar nisso. E porque ele começou a acreditar nisso, ele se afastou do lugar da promessa. Ele se afastou do lugar da promessa. Porque ele começou a acreditar na mentira do medo e do cansaço. Sabe o que ele fez? Fugiu para a terra dos filisteus. Quem eram os filisteus?
Os filisteus, queridos, era o inimigo que ali atrás. Ele havia vencido o maior campeão. Ele havia sido um instrumento para derrotar o inimigo. O inimigo que assolava o povo de Deus. O inimigo que intimidava o povo de Deus. O inimigo que cansava o povo de Deus. Ele havia sido um instrumento para trazer mudança. Mas agora o que acontece? É para lá que ele vai. Ele havia vencido o gigante. Mas agora é lá que ele está. O homem que foi chamado para reinar em Israel. A Bíblia diz que agora ele está morando numa cidade chamada Ziclag, longe do lugar da promessa. Longe do lugar da promessa. Longe do lugar da promessa. E o que acontece com esse homem lá? Esse homem celebrado, esse homem com promessa. A Bíblia diz que lá ele perde tudo. Os seus homens, diz a Bíblia que os seus liderados choram, amargurados, e chegam ao ponto de querer apedrejar ele. Parecia o fim desse homem. Parecia o fim. Parecia que tudo acabou. Tudo que ele tinha sonhado. E agora? Até os que estavam comigo, os que estavam sonhando comigo, hein? Lutando comigo, estão contra mim. Momento insólito. Puxa, isso é forte, isso é desesperador. Na vida de qualquer homem e na vida de qualquer mulher. Muitas perguntas surgem nessa hora. Muitas perguntas atormentam a vida de um homem, a vida de uma mulher nessas horas. Aonde foi que eu errei? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Por quê, Senhor? Uau! Parecia o fim. Mas não era o fim. Não. Aleluia. Na verdade, era o último ataque do inimigo na vida desse homem, irmãos, antes de uma grande virada na história dele, sabia? Por quê, querido? Sabe por quê? Porque pouco tempo depois de Davi passar por esse deserto vicário, logo depois, Saul morre. E quando Saul morre, aleluia, Davi começa a viver aquilo para o qual o Senhor o havia levantado, aquilo para o qual ele havia sido ungido, aleluia. Porque Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, tudo o que prometeu, tudo o que prometeu, aleluia. E é por isso que hoje eu quero falar um pouquinho com alguém que porventura possa estar cansado hoje. Talvez possa estar meio que magoado, ferido, pressionado e também pensando em desistir. Esta noite eu quero te dizer que quando a vitória está perto, você vai poder perceber alguns sinais que nós vamos aprender na vida desse garoto aqui. E a primeira coisa, meu irmão, é que quando um primeiro sinal é que
Quando a vitória do Senhor está perto, o inimigo, o inferno, ele tenta esgotar você, ele tenta cansar você, queridos. Se não, veja o que aconteceu com esse homem tão celebrado. Ele havia sobrevivido a Golias, as lanças de Saul, as cavernas, as perseguições, injustiças já tinham vindo sobre ele, e ele tinha resistido a todas elas. E agora, justamente depois de tanto tempo fugindo, chega no momento em que ele cansa. Ele cansa, ele se exaure daquela situação, gastando energia, e vendo o tempo passar, e as coisas, a promessa não se materializar. E onde chega ali em 1 Samuel, capítulo 27, verso 1, ele chega no ponto de dizer: do jeito que as coisas estão indo, um dia desses, eu não vou conseguir escapar. Não vai dar. Por mais que eu já sobrevivi, por mais que eu já experimentei do Senhor, mas do jeito que está, eu não estou aguentando mais. E o texto deixa muito claro que Davi estava sendo vencido pelo cansaço, estava sendo vencido pela fraqueza. Meu irmão, e esta é uma estratégia do maligno também hoje contra mim e com você. Porque quando ele não consegue nos derrotar de uma vez, sabe o que o inferno procura fazer? Ele sabe que ele não pode chegar de frente e nos encarar, está entendendo? Porque nós temos uma palavra, um decreto sobre a nossa vida dizendo: resiste, pode resistir o maligno, porque ele vai fugir de vós. Pode encarar ele, meu filho. Quando ele vir te afrontar, encara ele, porque ele vai ter que fugir. Ele sabe disso também. Mas aí sabe o que ele faz? Ele tenta nos desgastar. Ele tenta desgastar você. Ele tenta consumir você aos poucos, devagarinho. Ele usa a repetição, aquele provérbio que diz: água mole em pedra dura, tanto bate em té que fura. Meu irmão, a demora, a pressão, uma frustraçãozinha aqui, um cansaçozinho ali, ele não atua, ele não opera somente com ataques explosivos, não. Mas ele atua com ataques prolongados. Por quê? Porque uma batalha curta, ela exige coragem, mas uma batalha longa, ela exige perseverança. Davi, ele não disse, irmãos, olha só, esse homem que tinha promessa, ele não disse: olha aqui, gente, ó, Deus falou comigo que eu vou morrer. Ele não disse isso, não foi Deus que falou, não. Ele disse consigo mesmo, era ele pensando. Foi uma conclusão humana, gerada, uma conclusão que nasceu de uma alma cansada, exausta. Sabe, meu irmão, essa questão de palavras é algo muito forte. Sabe, às vezes quando a gente está brabo, é muito perigoso, pessoas muito falantes quando estão brabos, porque às vezes a gente acaba falando coisas que depois a gente se arrepende. Só que a palavra lançada não volta mais. E palavras têm muito poder, queridos. Palavras têm um poder que a gente não imagina. Quando eu falo isso me toca. Isso me toca muito forte. Sabe por quê, queridos? Está aqui a minha irmã, a Eliane. Quando ela tinha 13 anos, eu estava indo ali para 18, 19 anos.
Nós estamos na cozinha da casa dos meus pais, lavando a louça. Nós tivemos uma discussão, eu e ela ali, 2 irmãos. Nós tivemos uma discussão lavando a louça. E no meio da discussão, eu falei uma palavra. Queridos, e por mais de 40 anos, esta palavra me bloqueou. Esta palavra me bloqueou. Graças a Deus, que nesses últimos tempos, o Senhor me permitiu quebrar essa palavra. Quebrar essa palavra, que eu nem sabia que estava operando na minha vida. Por isso, minha irmã, você que fala muito, viu? Sabe, tem pessoas que são falantes, né? Qualquer dia ele fala. Quando está feliz, fala. Quando está brabo, fala. Cuidado, minha irmã. Você vai plantar sementes que você vai colher na frente. Vai. 40 anos essas palavras me bloquearam. 40 anos da minha vida me bloquearam. Uma palavra de 2 jovens, discussão de irmãos dentro de casa, lavando a louça. Eu lembro até hoje, quando eu vou na casa do meu pai, eu lembro. Parece que eu vejo nós ali. Por isso cuida o que você fala. Cuida aquilo que simplesmente nasce na tua alma. Alma cansada, alma aflita, a alma angustiada. Um dia esse cara vai me pegar. Mas Deus nunca havia dito isso. A promessa não era que ele iria morrer nas mãos de Saul, não. A promessa era o trono em Israel, meu irmão. Digo para você, o cansaço é algo muito perigoso. Porque ele mexe com a nossa cabeça. O cansaço, meus irmãos, ele faz a gente esquecer daquilo que Deus falou um dia. E começa a nos fazer a acreditar, sabe no quê? Acreditar na dor, acreditar na angústia, a acreditar na aflição, meu irmão, e acreditar nas circunstâncias, naquilo que elas estão nos dizendo. Está entendendo, meu irmão? Um dia Saul vai me pegar. Ele está acreditando na circunstância. Ele está acreditando naquilo que ele está vendo. O mesmo Davi, meu irmão, ele viu o Senhor derrubar um gigante com uma pequena pedra. Mas agora ele está pensando que Saul é maior do que a promessa. O mesmo Davi, meu irmão, que experimentou, que conhecia os livramentos de Deus, agora é ele que procura uma saída. É ele que procura salvar a vida dele. Por isso, meu irmão, um negrito aqui. Cuidado com as decisões que você toma quando você está cansado. Cuidado com as decisões que você toma quando você está exausto. Davi foi para Ziclag. Sabe para quê, meu irmão? Para tentar encontrar alívio. Está entendendo? Ele foi para Ziclag para tentar descansar. Ele foi para a terra do inimigo. Só que eu quero te dizer, meu irmão, o alívio fora da direção de Deus pode custar um preço. Pode te custar um preço caro, meu irmão e minha irmã. Esse homem precioso, esse homem valoroso, ele parou de lutar a guerra do chamado, meu irmão. Ele parou de lutar a guerra do propósito e começou a guerrear como um mercenário. Antes ele lutava, ele enfrentava, meu irmão, o inimigo por causa do propósito. Mas agora ele está lutando, sabe para quê? Para sobreviver. E isso acontece ainda hoje. Porque tem muitas pessoas que elas até começam servindo com amor, com esmero,
dedicação, com entrega, mas depois ela acaba fazendo as coisas tudo no automático. É que tem que fazer mesmo. Antes ela orava com paixão, mas agora é só para sobreviver mesmo. Antes liderava, meu irmão, e discipulava, tinha uma alegria, tinha um gozo que movia, mas agora se arrasta. Tem pais, tem mães que continuam em casa, debaixo de um mesmo teto, mas por dentro já desistiram da guerra espiritual pela família, pelos filhos. O inimigo, meu irmão, ele não precisa te convencer a negar a sua fé. Não. Mas às vezes, meus queridos, basta somente convencer você, sabe ao quê? Para de lutar. Não precisa negar a fé, só não luta mais. Te acomoda. Tu não tem tempo mais para tua família. Tu não tem tempo mais para nada. Tu não está vendo que tu não tem tempo mais para nada. Para de lutar. Sabe, meu irmão, a armadura espiritual de Efésios capítulo 6 nos ensina algo poderoso. A couraça, ela era usada, sabe para quê, irmãos? Para proteger o peito. Sabe por quê? Porque aqui estão os órgãos vitais. Porque se atingir um desses órgãos, você pode morrer. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Nos ensina que Deus nos equipa, Deus nos prepara. Sabe para quê? Para resistirmos de frente, meu irmão. Não é para fugir de costas, não. Não. Então, em nome de Jesus, se você está cansado hoje, descanse, mas não fuja da guerra. Se você está ferido, receba a cura em nome de Jesus, mas não abandone o campo de batalha. Se você está exausto, procure ajuda, mas não entregue a sua promessa. Tem homens e mulheres com promessa aqui essa noite? Não entregue a tua promessa para o medo e para o cansaço em nome de Jesus. Não confunda descanso com desistência. Descanso é para parar para ser renovado em Deus, hein? Ser renovado em Deus. Desistência é abandonar aquilo que Deus confiou a você. Deus te deu, Deus te preparou para fazer. Descanso cura. Descanso te expõe. Ou melhor, a desistência te expõe. Davi se cansou e fugiu. E ao fugir, sabe o que aconteceu com esse homem? Quando ele fugiu do propósito, ele expôs a casa dele. Ele abriu a casa dele. Aquilo que o gigante não conseguiu fazer. Olha só. Ziclag conseguiu fazer na vida de Davi. Suas esposas, seus filhos, a sua família, todos foram levados. Todos foram levados. Por isso, pais, tenha cuidado. Cuida das tuas atitudes, pai. Cuida como você se comporta como cristão, pai. O teu filho está te olhando. Tua filha está te olhando. Mãe, você é exemplo de mulher de Deus dentro de casa. Homem, você é exemplo de homem de Deus dentro de casa. Não seja mundano. Irmã, não seja mundana. Teus filhos estão olhando para isso. Dias desses eu conversava com um irmão nosso e eu perguntei: é isso que tu quer com teu filho? Tu quer que o teu filho sirva a Deus desse jeito, de qualquer jeito? É assim que tu quer teu filho? O mundo está piorando. É isso que tu quer? Então tenha cuidado. Davi expôs a casa dele, meu irmão. Tá? Isso também nos ensina que quando eu saio do lugar da promessa para tentar o alívio, tentar aliviar a pressão na minha vida, eu posso estar colocando em risco aquilo que eu mais amo. Talvez você até tenha chegado aqui hoje cansado.
Em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, não tome decisões definitivas. Não tome decisão, não. Em nome de Jesus, não abandone o seu casamento, não abandone a sua família, não abandone a sua célula, o seu ministério, muito menos a tua caminhada com Deus, só porque a luta está longa, está cansativa. Não diga, por favor, não diga que foi Deus que falou, quando na verdade é o seu cansaço que está gritando aí dentro de você. Isso já aconteceu naquela sala minha ali. Não procure atalho nos filisteus, quando Deus já te prometeu o trono. Você pode estar cansado, viu? Mas eu sei, você está aqui essa noite, sabe por quê? É porque você ainda não está vencido. O cansaço, meu irmão e minha irmã, não é o fim da história. Às vezes, ele é só o sinal de que você precisa voltar para a fonte certa. Aleluia, em nome de Jesus. Esse é tempo de oportunidade. Essa é a primeira lição. Olha ali o reloginho, meu Jesus, vamos avançar. Ah, meu Deus, meu irmão. Mas a segunda coisa que o inimigo também faz, quando ele sabe que uma vitória está perto na nossa vida, além de nos esgotar e tentar nos cansar, sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta nos distrair. Davi, depois de voltar para Ziclague, Davi e seus homens encontram a cidade inteira destruída pelo fogo. Suas famílias, seus filhos, tudo haviam levado. A dor é grande, meu irmão. A Bíblia diz que eles choram até não ter mais forças para chorar. Era uma cena devastadora. Homens fortes, guerreiros, homens valentes, meu irmão, acostumados ao enfrentamento. Eles não eram homens de calça curta, não. Eram homens de fibra, meu irmão. Está entendendo? Mas estavam todos eles quebrados por dentro. Quebrados por dentro. Uma experiência que eu tive sobre imaginar um homem forte, quebrado por dentro, foi no dia em que minha mãe morreu. Fiz quase todo o ato fúnebre dela. Mas lá no cemitério, quando eles empurram o caixão da minha mãe para dentro da tumba, nesta hora eu olho para o meu pai e eu vejo que ele baixa e as lágrimas banham o rosto dele. Ah, que cena forte! Meu Deus, me desmontou por dentro quando eu vi o meu pai, o meu Capitão América, o meu Homem-Aranha, o meu incrível Hulk, uau, quebrado por dentro. Era essa a cena. Era a cena de devastação na equipe de Davi. Mas olha só, meu irmão, por mais pesado que fosse esse momento, a Bíblia diz que Davi está muito angustiado. A Bíblia diz que o Dio está muito angustiado. Só que, além de tudo isso, o povo ainda fala em apedrejá-lo. O negócio já está complicado. Está entendendo? Só que agora fica um pouquinho pior. Porque agora estão contra mim. Irmão, olha a estratégia do inimigo. Porque isso também acontece hoje. O inimigo, meu irmão, ele atacou a cidade. Mas em vez dos homens de Davi, olha só, direcionarem a sua força contra os amalequitas,
ao invés dos homens juntarem as forças que ainda tinham para lutar contra o inimigo, meus irmãos, eles começaram a direcionar a sua dor para Davi. Essa é uma distração perigosa, meu irmão, na batalha espiritual. Por quê, pastor? Porque o inimigo fere você. E sabe o que acontece depois? Ele tenta fazer você lutar com as pessoas erradas. Isso é muito comum, por exemplo, nas casas, nas famílias. Porque o inimigo ataca a família. Sabe o que geralmente acontece? Mulher e marido começam a discutir um com o outro. A culpa é tua. Tu é o culpado disso aqui na nossa casa. Está entendendo, meu irmão? Começam a se ferir, começam a se machucar, meu irmão. Ele traz pressão para a igreja, gera crise, e as pessoas esquecem quem é o verdadeiro adversário, e começam a se acusar uns aos outros. Começam os burburinhos, começam os comentários nos bastidores. Mas Efésios capítulo 6, verso 12 é muito claro, porque ali está escrito: a nossa luta, a nossa guerra não é uns contra os outros, não é carne contra sangue, não é marido contra mulher, não é irmão contra irmão, não, mas é contra os principados e as potestades. Davi poderia ter gasto energia. Davi poderia ter gasto energia, meus irmãos, olha só. Mesmo as pessoas de confiança dele, no meio de todo esse caos, apontando para ele, acusando ele, julgando ele, ele podia ter gasto energia, sabe fazendo o quê? Tentando se defender, tentando dar explicação, tentando se justificar, tentando provar que ele não estava errado. Mas Davi, queridos, ele entendeu que havia uma batalha maior a ser vencida. Nem toda guerra merece a nossa força. Algumas discussões apenas nos desgastam a nossa alma e roubam o nosso foco. Tiram-nos do foco daquilo que realmente importa. Davi sabia que algumas guerras não têm propósito, outras têm propósito, mas tem umas que só consome. Tem debates que não produz fruto nenhum, tem provocações que não trazem recompensa nenhuma, tem discussões, meus irmãos, que só afastam as pessoas de Deus. Jesus mesmo nos ensinou isso quando permaneceu em silêncio diante de Pilatos. Meu irmão, minha irmã, nem toda a resposta precisa ser dada. O inimigo tenta distrair-nos porque sabe que homens e mulheres focadas num propósito, eles vão avançar. Aleluia! É por isso que quando ele não consegue impedir uma promessa, ele tenta roubar a minha e a tua atenção. Por isso, meu irmão, minha irmã, não transforme a tua dor em acusação e nem lute contra quem deveria estar do teu lado. Em nome de Jesus, tenha discernimento, tenha sabedoria. E o ambiente da casa, o ambiente da família é o maior teste. Porque lá é fácil discutir, é fácil falar abobrinha lá, irmãos. Tem muita abobrinha que é falada dentro de casa. Se a metade delas fosse colocada no telão ali, meu Deus, a gente ia se mudar de Venâncio. Está entendendo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, escolha lutar por aquilo que tem valor eterno, meu irmão. Lute pela tua família, lute pela tua fé, lute pelo teu chamado, lute pela tua casa, lute pela tua célula, lute pelo teu discípulo, meu irmão. Porque tem batalhas que você só vence, meu irmão. Ô minha irmã, presta atenção. Tem batalhas que você só vence
se calando. Tem batalhas que você só vence perdoando. Tem batalhas que você só vence saindo da discussão. Tem batalhas que você só vence se voltando para Deus. Uau! Por isso que o inimigo, quando ele sabe que uma vitória está perto de você, ele tenta te distrair para que você entre e lute uma guerra errada. Mas Davi não morreu na acusação dos seus homens. Davi escolheu voltar-se para Deus, aleluia. E aqui tem uma chave: quando tudo parecer confuso na tua vida, meu irmão, volta o teu coração para o Senhor e ao propósito que Ele te deu. Talvez você tenha chegado aqui hoje sem foco, porque o inimigo tem te distraído através das situações, tem usado elas como uma cortina de fumaça. Mas em nome de Jesus, coloque o seu foco novamente no Senhor. Volte a liderar, volte a servir, volte a contribuir, volte a abrir a sua casa para uma célula, volte a convidar pessoas para o encontro, volta a ter comunhão com os irmãos, volte a sorrir, volte a perdoar, volte-se para o teu chamado. O inimigo quer você cansado, o inimigo quer você distraído, mas hoje, em nome de Jesus, você vai declarar comigo que você vai permanecer naquilo que o Senhor te chamou. Aleluia! Em nome de Jesus. E para terminarmos, quando a vitória está perto, o próprio Deus vem fortalecer você. Sabe, um dos momentos mais marcantes na vida de Davi, 1 Samuel capítulo 30, verso 6. O cara está angustiado, em angústia profunda. Os próprios amigos íntimos, as pessoas da confiança estão contra ele, os da intimidade estão contra ele. Quando eu penso nisso, eu recordo lá atrás, na Grécia, nós vivemos um momento como igreja numa santa ceia, um momento único. No meio da ceia eu recordo que teve um irmão que disse para mim: pastor, eu te vi branqueando lá na frente. Eu te vi branqueando, porque no meio da ceia, reunião, os irmãos reunidos, deu uma situação ali que o negócio foi diferenciado. Foi diferente o negócio. Está entendendo, meu irmão? Eu nunca tinha passado por aquilo. Foi a primeira vez na minha vida. Por isso que o irmão falou isso: eu te vi branqueando lá na frente, pastor. E aí eu lembro que naquela primeira semana eu estava orando por algo, e eu assentei no meu coração: eu não vou me mover, eu vou deixar o Senhor agir. E eu me lembro que teve um momento, eu e a Marta conversando lá em casa, e a Marta me diz: mas Ed, tu não vai fazer nada? Não. Ed, tu não vai dizer nada? Não. Mas Ed, eu me criei na igreja. Qualquer pastor, Ed, qualquer pastor faria alguma coisa. Qualquer pastor faria alguma coisa, Ed. E tu não vai fazer nada, Ed. É teu liderado, tu não vai defender teu liderado, tu não vai correr, tu não vai salvar ele, Ed. Não. Foi um momento muito insólito na minha cozinha, só que eu não podia falar para ela o porquê que eu estava orando. Eu estava orando por algo que nem ela sabia, e por causa da oração eu não vou me mover. Ou o Senhor faz, porque se eu fizer não vai ficar legal, vai ficar obra humana, vai ficar obra do Ed. Não. E essa obra não é do Ed, essa obra é do Senhor. Essa obra é do Senhor. O Ed não vai se mover. Está entendendo como disse? Davi já tinha vivido grandes experiências, já tinha sido ungido, venceu Golias, serviu no palácio. Mas agora a cidade está queimada, a família já foi, a dor é imensa.
Ainda, além de tudo isso, a rejeição. Olha só, no meio dessa rejeição, meus irmãos, aqueles que lutaram com ele, aqueles que o seguiam, agora querem apedrejar. Aquele que liderava, meu irmão, olha só que forte isso. Aquele que liderava, agora ele também está ferido. É um drama sem fim. Aquele que estava ali para consolar, agora está precisando de consolo. Mas é no meio desse cenário que acontece a virada. É nesse momento caótico, nesse momento de solidão extrema. Só quem já passou por momentos assim, de solidão extrema, que às vezes você não consegue falar nem para o cônjuge, você dorme com a pessoa ali, mas você não consegue falar, é só você e Deus. Nesse momento, nessa hora, Davi faz uma escolha. Ele faz uma escolha que faz toda a diferença. A Bíblia diz que ele decidiu buscar força no Senhor. Buscar força no Senhor. Buscar força no Senhor. Aleluia! Olha que forte. Tem momentos na vida, a Bíblia registra isso, que Deus envia ajuda de fora para os seus. Em 1 Reis capítulo 17, verso 6, Deus sustenta Elias enviando corvo. Mas em Daniel capítulo 6, verso 22, Daniel está para ser jogado na cova dos leões. Deus não mandou corvo, mas mandou um anjo lá. Só que em Ziclag, meu irmão, não teve corvo, não teve uma palavra de um profeta lá, não tinha um líder lá para dizer alguma coisa, não tinha um amigo para dizer nada. Davi estava completamente sozinho, a ponto que ele precisou descobrir o Deus que habitava dentro dele. O Deus que diz: eis que todo o poder me é dado no céu e na terra, meu filho e minha filha, e eu empenho a minha palavra, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. O que eu aprendo aqui? Que tem momentos que Deus manda alguém para nos ajudar. Tem momentos que Deus manda corvo, tem momentos que Deus manda anjos, mas há momentos, meu irmão, em que Deus mesmo quer vir nos levantar. Só que isso é no meu e no teu espírito, é aí dentro. Isso revela essa grande verdade, meu irmão. Tem fases na nossa vida que Deus usa pessoas, sim, mas há outras é que Ele quer me ensinar, que Ele quer te ensinar, sabe o que? A depender diretamente da presença dEle aí dentro de você. Davi não encontrou ânimo nas circunstâncias. Por quê? Porque a cidade está queimada, está tudo destruído. Davi não encontrou apoio nos homens, porque os homens estão contra ele. Ele encontrou força no Senhor. Muitas vezes eu e você queremos que Deus mude o cenário, queremos que Deus mude a circunstância, mas Deus, Ele quer começar a restaurar o meu e o teu interior. Antes de trazer restituição, Ele quer fortalecer a minha e a tua fé. Antes de mudar a situação, Ele quer renovar a coragem dentro de você. Por Davi, meu irmão, depois de se fortalecer, de se renovar em Deus, diz a Bíblia, que ele consultou o Senhor. Então, aleluia, 1 Samuel capítulo 30, verso 8, ele vai consultar o Senhor, e aí o que ele ouve? Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. A ordem é:
Primeiro veio o fortalecimento, primeiro veio a renovação no Senhor, primeiro veio o fluir do rio de Deus no coração de Davi, meu irmão, aleluia. E aí depois veio a direção, porque uma alma cansada não consegue discernir claramente a voz de Deus, está entendendo, meu irmão? Por isso, não dependa apenas de pessoas, não dependa de pessoas apenas para ficar de pé. Deus até pode usar pessoa, mas a sua fonte principal, ô homem, ô mulher, ô líder, a sua fonte principal precisa ser o Senhor. Quando não houver corvo trazendo provisão, quando não houver anjo fechando a boca de leões na tua vida, lembre-se, o próprio Deus quer fortalecer você. Por isso, ore. Mesmo nos dias difíceis, quando você não tem vontade, cante, louve, mesmo cansado. Quando a alma estiver pesada, continue crendo. Quando tudo parecer perdido à tua volta, volte para a presença de Deus, antes de tomar qualquer decisão, em nome de Jesus. Foi o que fez Davi. O maior ataque veio na vida dele um pouquinho antes do cumprimento da promessa. Talvez foi assim que você chegou, com a sua Ziclag em chamas. Mas eu quero te dizer, se a tua cidade ela está em chamas, eu quero te dizer que a promessa de Deus na tua vida. Tem homens e mulheres com promessa aqui essa noite? Eu quero te dizer que a promessa continua viva sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Até a família pode estar sendo atacada, mas Deus ainda é Deus de restituição. Os homens podem estar contra você, mas eu quero te dizer, Deus ainda está do teu lado. Oh, o choro, o lamento pode ter minado as tuas forças, mas o Senhor esta noite quer te levantar, em nome de Jesus, porque quando a vitória está perto, o próprio Deus quer fortalecer você. Quero te convidar a levantar agora em nome de Jesus. Davi chegou em Ziclag. Olha aqui. Ferido, cansado, cercado, cheio de dor. A cidade destruída, chorou, perdeu as forças, foi ameaçado. Mas Ziclag, meu irmão, não foi o fim da história. Ziclag não foi o fim da história, pelo contrário, se tornou um lugar aonde Davi aprendeu a se fortalecer no Senhor, quando ninguém podia fazer nada por ele. Foi ali que ele voltou a ouvir a voz de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus, ele pôde retomar a perseguição e a luta contra o inimigo. O lugar da perda se transformou em lugar de restituição. Se Ziclag se identifica com o tempo que você está vivendo, tempo de desgaste, de lágrimas, de batalhas prolongadas, o momento em que parece que a promessa está distante e que o coração pergunta, será que vale a pena? Mas Deus está dizendo para você essa noite, você não pode desistir, não é tempo de desistir, não. Você não chegou até aqui para morrer antes da tua grande vitória, não. Você não venceu tantas batalhas para ser derrotado no cansaço, não. Você não foi ungido para terminar no meio da cinza, não. A vitória de Deus está perto da tua vida. Por mais que o inimigo esteja tentando cansar você, mas é nesse momento que Deus quer te fortalecer. E eu quero orar essa noite, bem rapidinho, com homens e mulheres que sentem no coração que, puxa vida, eu estou precisando. Eu preciso do renovo do Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor com mais clareza. Eu preciso, assim como Davi também precisou. Se tem alguém aqui essa noite, eu te convido rapidamente, passe aqui à frente, quero orar com você. Te adorar é o que
sustentar. Quero orar com você em nome de Jesus. Não vou perder. Assim como o Senhor disse para Davi: persegue, porque você vai alcançar eles e tudo libertarás. Eu quero dizer para você que está vindo aqui, esta palavra hoje, ela está de pé sobre a tua vida. Continue lutando, continue crendo e persiga tudo aquilo que o inimigo tentou roubar da sua fé, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar da sua família, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar da sua alegria e do seu chamado. Deus tem restituição para a tua vida. Ele ainda está escrevendo os próximos capítulos da tua história. Ele não terminou a obra que ele começou. Aleluias. Quero convidar a igreja. Levante a sua mão para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Discipuladores, pode passar aqui. Nós vamos estar orando por esses irmãos agora. É tempo de restituição. É tempo de renovo. É tempo de crer que a vitória do Senhor está mais perto hoje do que estava ontem. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, eu quero te dizer, abre a tua boca e começa a falar para o Senhor o que é que está te cansando. Você que está aqui na frente, fala para o Senhor aquilo que está doendo aí dentro, aquilo que produz dor aí dentro, que te incomoda. Fala para o Senhor, fala, abre a tua boca e diz para o Senhor aquilo que te cansa, aquilo que dói, aquilo que te incomoda. Fala para Ele. Fala para Ele que o Senhor quer ouvir. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Em nome de Jesus. que esse deserto Pai, em nome de Jesus eu oro agora por esse homem. Em nome de Jesus eu oro por essa mulher agora. Espírito do Senhor, venha sobre ele agora. Em nome de Jesus. Aonde está a fonte dessa dor? A fonte desse cansaço agora? Vem com o teu rio, vem com o teu rio, Senhor. Flui na vida desse homem, flui na vida dessa mulher. Em nome de Jesus. Renova as forças, renova o ânimo agora, renova a coragem, renova a disposição para caminhar mais uma milha. Senhor, em nome de Jesus, permita que hoje, esse homem, essa mulher, ouça a tua voz com clareza. Ouça o Senhor na sua intimidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, vem, flui agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A história desse homem não acabou. A história dessa mulher não acabou. Não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, esse homem, essa mulher, a história não acabou. Ele não vai morrer. Ela não vai morrer no deserto, não. Não. O grande dia ainda não chegou. Mas Ele está mais perto. Ele está mais perto. Ele está mais perto. Em nome de Jesus. O grande dia está chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia. Creia. Não ter saída. Que você não vai morrer no deserto.
aquilo que Não. Você não será roubado. É tempo de restituição. A força do Senhor está dentro de você. A força do Senhor está disponível para você. Em nome de Jesus. Aquilo que parecia. Por isso eu quero declarar. Quero terminar declarando que você não vai morrer em Ziclag, não. O tempo de restituição, o tempo de restituição está vindo na sua vida. Reanime-se hoje, louve, levante tuas mãos, volte a ouvir o Senhor e receba a direção de Deus, receba a direção do Senhor na tua história, a partir justamente desse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Canta, você que crê, declara junto, que é tempo de restituição em todas as áreas. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Amém, igreja? Estamos chegando ao fim deste momento de celebração, mas como o pastor Roserley sempre fala, ela continua, né? Nós cremos e precisamos ter uma vida de adoração, amém? E conforme a palavra que nós ouvimos hoje, né? Não lute com as pessoas erradas. Duas frases que me chamaram muita atenção. Não lute com as pessoas erradas. Lute por aquilo que tem um valor eterno. Amém? Que você leve essa palavra para você nesta semana e que você possa aplicar de maneira prática no seu dia a dia. E eu tenho certeza que o favor do Senhor estará com você, vai te acompanhar nessa semana. E eu quero te convidar, né, a participar, continuar com esse mesmo ambiente de adoração na sua semana. Essa palavra será repartida novamente nas células e na próxima celebração espero você aqui para estar conosco celebrando ao Rei dos Reis. Amém? Tenhamos todos uma semana abençoada. Nossa celebração chegou ao fim. Ficamos muito felizes com a sua presença. Durante a semana, nos acompanhe nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece com essa família. É isso aí.